Adeus! Confirmada a despedida de Gerson do Flamengo. Jogador cortado do Mundial? Várias outras notícias do Flamengo, bastidores da viagem do Flamengo. Você que tá aí, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui agora diretamente de Atlantic City, cidade que o Flamengo vai se preparar para esse Mundial de Clubes, torcedor rubro-negro. O Flamengo tem chegada prevista aqui na cidade de Atlantic City por volta das 15 para as 8 da manhã de amanhã, torcedor rubro-negro. Não se trata de hoje. O Flamengo sai hoje do Rio de Janeiro e chega apenas amanhã aqui à cidade de Atlantic City. Vale lembrar que tem fuso horário, então vai chegar às 7h45, horário aqui do estádio de Nova Jersey. Também fiquei em Nova Jersey, Atlantic City, assim como nós estávamos lá em Bayonne. Portanto, vai chegar às 8h45 da manhã, horário de Brasília. Faremos essa cobertura para você, torcedor rubro-negro, beleza? E tem muita coisa aí sobre o Gerson para passar para vocês também. A partir das 6h30 da tarde, a torcida do Mengão vai se reunir a partir do terminal de cargas do Galeão para fazer um lindo Aeroflá, que seja um mítico Aeroflá para todos nós rubro-negros e que o Flamengo consiga ter um bom desempenho aqui neste Mundial de Clubes, o primeiro com 32 equipes, falta bem pouco. Hoje é quarta-feira, na segunda, o Flamengo já estará estreando diante da equipe do Esperance Tunísia, na Filadélfia, que fica uma hora mais ou menos daqui aonde nós estamos, beleza? No estado da Pensilvânia. Último treino antes da viagem, o Flamengo realiza, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, por volta das 5 horas da tarde, o Flamengo treina no CT Ninho do Urubu, ou treinou no CT Ninho do Urubu. O elenco treina e embarca às 11 horas da noite rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A próxima atividade será na quinta-feira, já aqui em solo norte-americano, na cidade de Atlantic City, Nova Jersey. O Flamengo vai treinar em uma universidade, vai se preparar em uma universidade para essa competição tão importante. Falando aí também, torcedor rubro-negro, em relação a campeonato carioca. Como assim, Pedrão? Estamos falando de Mundial, vai descer o nível para campeonato carioca? Não, torcedor, isso porque teve a reunião do tal do arbitral da FERJ para definir o regulamento do campeonato carioca do ano que vem. E ó, já deixo de bate-pronto que tem inúmeras mudanças nesse regulamento. Os grupos já foram definidos. O grupo do Flamengo é o grupo B, com Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. E temos a presença do grupo A, com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, time da Série A2 que subir para a Série A1 em 2025, que não está definido ainda, e Portuguesa do Rio de Janeiro. O Bangu tá fora desse campeonato carioca em função do rebaixamento que teve nesse ano. Realmente o carioca não é mais o mesmo, né? O americano, o friburguense, o Bangu, né? O América, tá todo mundo na segunda divisão, né? E a gente não tem apenas o Madureira, aí dos times pequenos o Volta Redonda, a Portuguesa, né? Enfim, tá mudando bastante o campeonato carioca. Temos um regulamento aí diferente para esse campeonato carioca, que é o seguinte: quartas de final. Não tínhamos a presença de quartas de final, teremos a presença de quartas de final. Os grupos são divididos em 6. São cerca de 10 jogos até o final do campeonato carioca. Semifinal, a quarta de final vai ser em um jogo apenas, beleza? Semifinal, 2 jogos. Até para você limar praticamente a chance de ter um time pequeno na final, né? Por mim, botava tudo um jogo. Quarta de final um jogo, semi um jogo, final um jogo. Você dá até chance do time que é menor num jogo, quem sabe surpreender, né? As expectativas, superar as expectativas e quem sabe conseguir essa vitória. Entretanto, vai ser 2 jogos na semifinal e a final em jogo único, tá? O período de disputa será entre o dia 21 de janeiro e o dia 15 de março, torcedor rubro-negro. Então já está definida essa situação aí do arbitral da FERJ. O BAP esteve presente na reunião com a FERJ e comentou sobre várias situações, inclusive sobre Gerson, que a gente vai falar aqui. Tem muita coisa sobre o Gerson, a torcida tá pé da vida com o Gerson. Eu vou trazer alguns detalhes aqui para você, torcedor rubro-negro.
Janela de transferências para a Copa do Mundo de Clubes foi oficialmente encerrada. O martelo já foi batido, o período de movimentações teve início no dia 1º e se encerrou na última terça-feira, dia 10. Com isso, os clubes participantes não poderão mais inscrever novos atletas para a disputa do torneio. O Flamengo chegou a sondar outros nomes no mercado, como Carrascal, Noah Okafor, mas acabou fechando apenas com Jorginho para a competição. A diretoria buscava opções para fortalecer o elenco, porém esbarrou em limitações de tempo e negociações. Como eu disse, em 10 dias não dá para você fazer absolutamente nada no mercado da bola. Além do final da janela, o prazo para inscrição de jogadores também terminou no dia 10. A expectativa agora é que o rubro-negro divulgue a lista oficial dos atletas inscritos, definindo os nomes que representarão o clube no torneio intercontinental. E ó, a expectativa que o Gerson, a gente vai falar sobre isso. Essa lista aí tá demorando a sair, hein? Vamos lá. Times deverão sofrer com calor extremo aqui nos Estados Unidos. Estava até uma temperatura amena lá em Nova York, né? Lá em Bayonne, onde a gente estava no estado aqui de Nova Jersey. Entretanto, aqui em Atlantic City tá um calor extremo, meus amigos. E a expectativa é que as equipes sofram com esse calor em decorrência da chegada do verão em terras norte-americanas, né? Hemisfério norte, verão, hemisfério sul, adentrando aí cada vez mais o inverno, beleza? Vamos lá, fiquei sabendo que tá um frio do carilho aí no Rio de Janeiro, né? Enfim, vamos lá. Marcelo Bielsa usou muito de Arrascaeta nos 2 jogos da data FIFA. O técnico da seleção uruguaia deixou o meio em campo por 84 minutos contra o Paraguai e 87 minutos contra a Venezuela. Deu sequência, né? Jorjan agora volta ao Flamengo, já está de volta ao CT Ninho do Urubu, para focar completamente as suas energias no campeonato mundial, torcedor. Fez um baita de um golaço o Jorjan de Arrascaeta, uma pancada de fora da área hoje. Aliás, hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, viu? O Cruzeiro joga contra o Vitória, se o Cruzeiro vencer, ultrapassa o Flamengo, entretanto o Cruzeiro vai ficar com um jogo a mais em relação ao Flamengo, eles terão 12 jogos disputados, o Flamengo 11, sendo que na volta joga diante da equipe do São Paulo no estádio do Maracanã, ainda tem um jogo adiado aí do Sport, entre outras situações. O empresário de Roger Carrascal desmentiu que o Flamengo tenha acertado um contrato pessoal com o jogador. Isso reforça mais uma vez que a postura do Flamengo em negócios mudou. O Flamengo agora vai primeiro conversar com o clube, havendo acerto, vai conversar com o jogador, mas nem sempre, né? Porque você tem que saber se o jogador vai querer sair. No máximo em conjunto, você conversa com o clube e com o jogador ao mesmo tempo. Porque se o jogador não quiser sair, não quiser topar o projeto, não adianta de nada, né? Você acertar com o clube e não acertar com o jogador, né? Tem esse viés aí também. Vamos lá, meus amigos. O Pablo Rafael Rua trouxe a informação que De Arrascaeta será o capitão do Flamengo até o final da temporada. Entretanto, muitas pessoas, assim que saiu essa notícia, ficaram com uma pulga, digamos assim, atrás da orelha. Como assim? O Gerson não é o capitão do time, Pedrão? Por que o De Arrascaeta vai ser o capitão do Flamengo? As pessoas naturalmente começaram a perguntar. Isso porque, torcedor, Gerson deixará o Flamengo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Quem sabe até antes. Negócio já está fechado, o martelo já foi batido, o Zenit, o clube russo, vai pagar a multa rescisória depois da competição a pedido do próprio jogador. O contrato do meia com o time russo será de 5 anos e salário considerado irrecusável, que é praticamente o triplo do que ele recebe no Flamengo. Gerson já tomou a decisão, já conversou com o Carlo Ancelotti, o Carlo Ancelotti até respondeu, né, falando que isso não vai, quer dizer que não vai mudar, né, que se ele tiver que convocar, ele vai continuar convocando, independente se ele for para a Rússia jogar bola ou não, que a avaliação vai ser de acordo com o campeonato, é lógico também, porque existem campeonatos mais difíceis do que outros, né? Ele deixou bem claro isso há cerca de 2 dias,
durante uma entrevista coletiva. Bom, só não sei se o Zenit vai conseguir pagar essa multa rescisória depois do Mundial de Clubes. O Gerson, ele quer duas coisas. Que é, ele quer jogar o Mundial de Clubes, porque ele sabe que o Zenit não joga nada, né? E depois ele quer ir para a Rússia. Mas eu acho que o Flamengo tinha que tomar uma medida enérgica em relação a isso. Nesse momento, existe um debate interno no Flamengo se deve ou não levar o Gerson para o Mundial. Porque até que ponto um cara vai se doar, se dedicar, sabendo que já está vendido? Entrar em divididas. Será que se o Gerson tiver uma lesão séria, o Zenit vai continuar a investir, vai pagar os 25 milhões de euros para que o Gerson rescinda com o Flamengo? Fica a dúvida. Aí o Flamengo vai ficar com um jogador machucado? Pessoas dentro do Flamengo debatem essa situação. Cara, eu acho impressionante como o jogador brasileiro ele tem a capacidade, não só brasileiro, mas brasileiro em especial, de destruir, se não toda, mas parte da idolatria que parte da torcida tem nutre por ele. Por uma coisa que, gente, não é pecado nenhum, é válido, ele tem o direito de sair do Flamengo, ele tem o direito de ganhar mais, ele lutou para isso, ele conquistou. Mas será que vai mudar a vida do Gerson? Lógico, isso só ele pode responder. Mas será que vale a pena com todos os outros ônus, inclusive ir para um país que está em conflito, em função da grana? Além dos 25 milhões de euros, o Flamengo entende, né, o Flamengo terá o direito a receber mais 50 milhões de reais caso o Gerson decida quebrar o contrato, coisa que ele já decidiu. Ele já está convicto disso. Por mim, nem levava ele para cá. Por mim, não tem que nem que trazer. Que vá para a Rússia logo. Zenit, deposita logo o dinheiro que a gente já tem que se armar para a gente contratar jogador para a próxima janela. Por mim, já, ó, pé na bunda, tchau, beijo, não me liga. Eu penso dessa forma. O contrato entre Flamengo e Gerson na renovação do vínculo ficou acordado que, caso alguma parte decida pela quebra de compromisso sem justa causa, a outra parte pode exigir o pagamento do valor integral do direito de imagem referente ao vínculo até 2030, totalizando mais ou menos 50 milhões de reais. Com isso, o Flamengo vai receber os 25 milhões de euros, hoje em torno de 160 milhões de reais, da multa, e também 50 milhões de reais referente ao direito de imagem pela quebra de contrato sem justa causa. Ou seja, a saída do camisa 8 do Flamengo deve render cerca de 210 milhões de reais para, ó, os cofres rubro-negros. Mas pode haver um litígio aí também, porque o pessoal do Gerson não está convencido que tem que pagar essa grana. Inclusive ligando para o Zenit pedindo, por favor, para que os russos venham aqui e pagam isso também, só que os russos já disseram que não vão pagar. Há no Flamengo, internamente, quem comemore a venda do Gerson por cerca de 25 milhões de euros à vista, 160 milhões de reais. O entendimento dentro do clube de regatas do Flamengo é que o jogador é muito importante, tanto que renovaram em abril. Mas receber essa quantia de uma vez só por um meia de 28 anos, que já foi 2 vezes na Europa e voltou, é muito bom na questão do aspecto financeiro. Além disso, o Flamengo está de saco cheio da forma que o pai dele e o empresário dele é no dia a dia com o Flamengo. Ou seja, de pegar, renovar o contrato, né? Como eles renovaram, e sempre querer algo a mais. E sempre querer, e sempre tem disse-me disse. O Boto, o Felipe Luiz, as pessoas de dentro do Flamengo estão de saco cheio dessa situação. Eles estão me falando, Pedro, a gente não aguenta mais.
A gente deu um aumento para ele, aumentamos significativamente o salário dele. Quando era outra gestão, foram lá no Olympique, contrataram ele, trouxeram ele, ajudaram ele, o cara não para. Sobretudo falando do pai do Gerson, que não para o tempo inteiro, é problema o tempo todo, Pedro. Não dá, cara, é melhor ir embora. Agora, o que eu penso é que se vai embora, que vá logo agora. Não tem que disputar mundial nenhum, vai estar focado no quê? Me fale aí, o Gerson estará focado no quê? No Mundial de Clubes? Podendo ter uma lesão. Eu fico tentando entender isso. Aí vamos aqui, informação do GE. Uma das justificativas para diminuir a multa do Gerson é de que foi uma contrapartida da diretoria por não ter chegado a pedida salarial do atleta. Além disso, o Flamengo escolheu diminuir o valor da multa, entendendo ser uma decisão estratégica de mercado pensando em uma negociação futura. Né? E no caso, vem se mostrando bem sucedida. Né? Já que o Flamengo acha que é um bom valor pelo jogador. E assim, gente, por mais que a gente não pagasse também a multa e o Flamengo não liberasse, com que vontade ele ia ficar no Flamengo? Como que ele ia jogar o Mundial também? Eu sou favorável de que o clube bata o pé, não vai sair, tá sem vontade, que se dane, tem que cumprir contrato com o clube. Mas será que todos esses desgastes que a gente sempre vive falando de Gerson, vale a pena? Né? O Flamengo entende que estipular esse valor de 25 milhões de euros à vista pelo Gerson não dá margem para uma novela em futuras negociações, visto que considera uma cláusula realista. O pagamento do valor integral e à vista quebra qualquer necessidade do Flamengo envolvendo em uma negociação. Ó, o valor é esse. Quer comprar é isso. Mais os milhões aí. Né? Os 50 milhões, que aí eu sinceramente não sei se vai sair do bolso do Gerson, se vai sair do bolso do Zenit, que eu sei que tem que pingar na conta do Flamengo. Agora, a grande questão aí é também o Flamengo conseguir uma reposição à altura para a saída do Gerson. Não é o fim do mundo. O Flamengo ganhou uma Libertadores sem o Gerson, ganhou uma Copa do Brasil sem o Gerson, chegou à final de uma outra Libertadores sem o Gerson, acabou perdendo infelizmente, fatalidade. Então não é também, caramba, Pedrão, o que nós iremos fazer nesse Mundial de Clubes se o Flamengo não tiver o Gerson. O BAP, presidente do Flamengo, que foi ao arbitral da FERJ, depois vai vir aqui para os Estados Unidos, deu uma entrevista na saída do arbitral da FERJ e foi perguntado em relação, o repórter foi lá e fez... E aí o Gerson, o BAP, como é que vai ficar isso aí? O BAP falou, não tenho nada a falar sobre esse assunto. Perguntou, vai sair? Vai pro Mundial? Não vai pro Mundial? O BAP falou, não tenho nada a falar desse assunto. Para mim, posto isso, tá bem claro que o BAP também está de saco cheio e que existe uma chance, nem que seja remota, tá? Do Gerson sequer vir aqui para os Estados Unidos. Eu, por mim, não vim. Por mim, não tinha que vir. E você? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.